amém? E assim seja com todos que aqui estão, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar diante de Ti, Deus, a vida, Senhor, do Teu servo, Senhor, do Teu ungido, Pai, do Teu escolhido, Senhor. Deus, que neste momento, Pai, o Senhor venha fazer com que ele venha diminuir, Deus, porque aqui, Senhor, quem tem que aparecer é o Senhor. Aqui, Senhor, não há um artista, não há, Senhor, ninguém que possa, Senhor, querer ser mais do que o Senhor, Pai. Por isso, Deus, que ele desapareça, Senhor. Pai, que o Senhor venha trazer, Deus, uma palavra revelada ao coração dele. Que o Senhor venha usar os lábios, Senhor, do pastor Jorge, Pai, porque nós precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Cada um que está aqui precisa ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha usar ele com cura, venha usar ele, Senhor, com milagres, venha usar ele, Senhor, com poder e grande glória nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim eu te oro, Senhor. Eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Assim como já foi clamado aqui, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e que tudo seja somente, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Sinto Deus aqui de uma forma sobrenatural. Charabanda Kobinas. Só de chegar nesse ambiente e poder sentir a presença de Deus, eu já ganhei meia-noite. Mas eu sei que Deus tem um propósito em nossas vidas. Pode sentar, pode tomar um assento. Isso, meu diácono, eu ia te pedir isso. Obrigado. Deus tem um propósito para as nossas vidas nessa noite. E eu creio que esse propósito se cumprirá. Amém? Em nome de Jesus. Eu ontem, preparando a mensagem de hoje, orando a Deus e pedindo ao Senhor que me revelasse o que a igreja dele precisaria ouvir para essa noite. E o Senhor me deu uma palavra que nós já ouvimos por diversas vezes sendo pregada. Mas quando o Senhor, meu pastor, ministrou essa palavra ao meu coração, diácono João, ele colocou no meu coração a certeza de que hoje haveria cura nesse lugar. Você crê nisso? Você crê que hoje vai haver cura nesse lugar em nome de Jesus? Quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ele me trouxe a certeza de que hoje haveria recuperação, que hoje haveria resgate nesse lugar. Charabanda Kobinas, Rabanda soube de cantarás. O Espírito Santo está aí do teu lado, te abraçando, Rabanda Kobinas, te visitando, Charabás. E o sobrenatural dele vai acontecer na tua vida hoje. Diz assim comigo: pastor,
Diz assim comigo: pastor, eu vim aqui neste lugar para ouvir a palavra do meu Senhor e através dela receber a cura, a recuperação e o resgate. Então, antes de mencionarmos o texto, aplauda ao Senhor Jesus, dizendo que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluias. Abre comigo 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. A partir do versículo 1. Louvado seja teu nome, Senhor. 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. E diz assim o texto: em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu, dizendo: vá. Em algumas versões, ide. Então um deles o convidou: queiras vir com teus servos? E ele respondeu: irei. Em outras versões, vou. Assim, foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio, e ele imediatamente gritou: fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, para fazer o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Diz assim comigo: hoje o ferro do machado vai flutuar. E no versículo 7 diz assim: então disse ao servo: pega-o. E ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Você que está de pé pode tomar um assento. Louvado seja teu nome, Senhor, por essa palavra. Queridos, esse texto fala de um momento em que a escola de profeta, trazendo para os dias de hoje um lugar de estudo, de repente poderíamos classificar nos dias de hoje como uma academia teológica.
aonde muitos homens, agora estando naquele lugar, percebem que, devido ao crescimento, aquele lugar já estava pequeno. E aqueles homens, percebendo a dificuldade que se enfrentava dentro do ambiente, se dirigem a Eliseu, seu líder, perguntando sobre o que ele achava, perguntando se ele autorizava que eles fizessem o trabalho para a expansão. Eliseu, percebendo que a proposta era boa, Eliseu concorda, dizendo aos discípulos: vá. Mas os discípulos, já tendo a autorização do seu líder, sentem-se ainda insatisfeitos. E um deles pergunta: podes vir conosco? E Eliseu prontamente disse: vou, irei. O transcorrer desse texto aponta para uma atitude louvável de homens que, ao perceberem a dificuldade que já estavam começando a enfrentar dentro de um ambiente que agora, devido ao crescimento ministerial daquele lugar, eles estavam enfrentando, eles decidem arregaçar as mangas e estender as estacas, prolongar o espaço. O interessante é que aqueles homens entenderam que havia ali naquele lugar agora uma escassez. Que escassez é essa? A escassez do espaço. E eles tomam uma decisão e decidem juntos promover a ampliação daquele lugar. E eles fazem um projeto agora de criar um novo espaço num lugar diferente. Agora, a academia teológica ou a escola de profeta vai ser construída, pastor, à beira do rio Jordão. E por que isso? Porque agora aquele ministério estava crescendo. Já não existia mais tantas resistências naquele momento como existiam no momento em que Elias liderava a escola de profetas. No momento em que Elias liderava aquele lugar, havia uma grande perseguição. E aqueles homens, eles precisavam estar reunidos meio que de uma forma clandestina, de uma forma escondida, de uma forma aonde eles não poderiam, com a mudança do tempo, a palavra de Deus inundando aquela nação, o crescimento eminente começa a acontecer. Eles projetam a construção de um novo templo. Eles levam
a sua liderança percebe que o projeto é bom, dá o processo. Assim como nós lemos no versículo 5, que diz: entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio, e ele imediatamente gritou: ah, meu Senhor! Este machado fora tomado de empréstimo. Ou seja, ah, meu Senhor, aconteceu o que não podia ter acontecido. Esse machado, meu Senhor, não era meu. Interessante aqui a gente olhando para esse texto, falando apenas de um machado, não consegue perceber a importância que esse machado tinha para aqueles homens. Olhando para esse texto, no século 21, a gente não consegue mensurar a importância que aquele machado tinha para a vida daqueles homens. É importante que eu diga, o machado na época dos nossos amados irmãos era um instrumento valiosíssimo, era um instrumento caro, era um instrumento aonde poucos poderiam adquiri-lo. Percebe-se que é um objeto tão difícil de se possuir, que aqueles homens na academia teológica, na escola de profeta, tiveram a necessidade de um, e tiveram que tomar emprestado. Aqueles homens, depois você lendo o livro de 2 Reis com calma, você vai ver que aqueles homens, eles eram homens de poucas posses. Você vai ver no capítulo 4, a viúva de um desses discípulos se dirigindo ao profeta, dizendo que os credores estavam à sua porta. E ela pede um recurso ao profeta. Então a gente vai perceber que esses homens enfrentavam grandes dificuldades a nível das finanças, mas ainda assim eles não deixavam de entender que havia necessidade de crescer. Ainda assim, eles não deixavam de ter a certeza de que em Deus as coisas podiam melhorar. Só que quando o machado cai dentro do rio, aquele homem, e aí eu conjecturo, coloca as mãos na cabeça e fala: meu Senhor, o machado caiu no rio, o machado caiu no Jordão, o machado não era nosso, eu tinha pego esse machado emprestado. Eu conjecturo o pensamento daquele homem dizendo assim: que conta vou dar eu agora desse machado que me foi emprestado? A confiança que em mim foi empregada, porque sou um homem sério e não podia quebrar esta confiança. De repente você está me ouvindo e está falando assim: mas era tão simples, era só mergulhar no rio e pegar o ferro do machado. Seria muito fácil se o rio fosse um rio
de águas claras. Seria muito fácil se o rio fosse um rio de águas cristalinas. Mas a gente está falando de um lugar que era poluído, tinha sujeira naquele lugar. E quando o ferro do machado cai, ele se mistura nas águas turvas, e aqueles homens podiam mergulhar, que certamente eles não achariam aquele machado, porque aquele machado, ao cair, ele se mistura na sujeira que havia na profundidade daquele rio. Esse rio, para você entender, é o mesmo rio que Naamã reluta quando o profeta dá uma ordem para ele. Quando o profeta diz assim, ó, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Naamã, ele questiona e fala, mas na minha terra temos rios melhores do que esse, rios mais limpos. Naamã fica meio que com o pé atrás de receber a cura de um lugar improvável. Da mesma forma agora, pastor, acontecem com os discípulos. Percebe que no texto, no versículo 6, o homem de Deus, ele indaga, perguntando aonde havia caído o machado. Por quê? O que perdera o machado não pediu ajuda para que o machado fosse recuperado. Ele simplesmente explana dizendo, ah, meu Senhor, o machado caiu, agora já era. Ei, agora o que vamos fazer? Perdemos aquilo que era importante para o nosso crescimento. Mas o que ele ainda não tinha entendido é que quando você anda no meio de homens comuns, coisas comuns acontecem. Mas quando você anda com homens de Deus, o sobrenatural acontece. Xarabamba cobinas. O sobrenatural acontece. Eu imagino aquele homem desesperado e o profeta olhando para ele falando assim, cadê? Aonde caiu? E o texto vai dizer que o outro falou, ó, caiu ali. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não importa o que você tenha perdido, não importa o que você precisou empregar para receber aquilo que estava de posse em suas mãos, não importa aonde caiu e nem de que forma foi perdido, o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele vai resgatar, ainda que seja improvável aos olhos humanos, assim como o machado voltar à superfície era algo extremamente impossível para aqueles homens naquele momento. O meu Senhor manda te dizer que ao comando do Senhor, seja lá o que estiver perdido, seja lá o que estiver nas profundidades, o meu Senhor vai trazer em resgate para a tua vida. O meu Senhor vai fazer com que o nome dele seja glorificado na tua vida. Eu imagino aqueles homens olhando um para o outro e dizendo assim, acabou. Perdemos a ferramenta
em que nós precisávamos para crescer. Eu imagino aquele homem dizendo: agora já era. A nossa dificuldade será muito maior, porque aquilo que era um facilitador para o nosso crescimento foi perdido. Alguns de nós, buscando algo em nossas vidas, às vezes também nos sentimos da mesma forma. Eu tinha tudo para crescer. O projeto estava feito. As coisas já estavam andando. Mas em algum momento, alguma coisa deu errado. E aquilo que eu pensava ser o mecanismo para o avanço, para a expansão, foi perdido. E o Senhor me traz aqui nessa noite para te dizer o seguinte: não importa o que você perdeu, o meu Senhor tem poder para te devolver nessa noite. Pastor, você não sabe o que eu perdi. O Senhor não sabe dos meus planos, pastor. O Senhor não sabe dos meus projetos, pastor. É verdade, eu não sei. Mas existe alguém que está aqui hoje, que te conhece desde antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Alguém que muito antes da tua mãe perceber que havia um embrião dentro do seu útero, muito antes dela imaginar que pudesse estar grávida, já existia alguém que olhava e já te enxergava. Existia alguém que já te via e desde sempre já te amava. Existia alguém que dizia assim: eu quero estar contigo, ainda que coisas se percam no meio do caminho, ainda que você seja rejeitado dentro do ventre da tua mãe, ainda que ao nascer você seja rejeitado pela sua família, ainda que haja uma rejeição coletiva de todos aqueles que estão à sua volta, eu quero te dizer que eu te amo. E se você entender que eu estou contigo, tudo que foi perdido, eu resgatarei para o louvor da minha glória. Charabanda Kobinas, Charabás. A grande questão, queridos, que fez a diferença nessa história, foi um convite. Foi um convite. O versículo de número 3 diz assim: então um deles o convidou: queiras vir com teus servos? E ele respondeu: irei. O profeta aqui era a representação do próprio Deus na terra. Deus se manifestava
através da vida do profeta. E eu conjecturo que por mais que houvesse vontade, que por mais que houvesse um projeto, que por mais que houvessem as ferramentas, aqueles homens entenderam que não podia faltar Deus. Só que o que acontece com muitos de nós é que projetamos coisas em nossas vidas e incluímos um monte de gente, incluímos um monte de questões, incluímos um monte de adereços, de subterfúgios, mas nós nos esquecemos de incluir Deus nos nossos projetos. Por quê? Se aqueles homens, com todo o projeto, com toda a vontade, com toda a sabedoria, com toda a dedicação, com o ferramental certo, decidissem ir debaixo de um comando de autoridade, eles estariam debaixo de bênção, sim ou não? Sim. Só que não basta existir uma promessa, nem uma palavra somente sobre minha vida, pastor. Tem que ter uma presença. Charabanda Kobinas. De repente você está escutando ao longo da vida se existe uma promessa sobre a tua vida, e você não consegue perceber que nada tem acontecido, ou pelo menos tudo que você tenta fazer não emplaca, não acontece, mas você vive ouvindo que tem uma promessa sobre a tua vida. O que o Espírito Santo me traz nessa noite aqui para te revelar, que vai te trazer cura nessa noite, é que não basta haver uma promessa, não basta haver uma palavra de bênção, precisa haver uma presença na tua vida. Presença essa que pode fazer com que o sobrenatural aconteça nos momentos mais impossíveis da tua vida. Momentos em que a vergonha vai te sondar, momento em que o medo vai te afrontar, momento em que as circunstâncias serão desfavoráveis. A presença vai garantir que você conclua aquilo que foi projetado, porque existe a vontade de Deus para que isso aconteça. Mas eu vejo, pastor, muitos, Luciana, querendo a presença, mas não convidam o Senhor para andar com eles. Muitos querendo a presença, mas não convidam o Senhor para fazer parte deles. E o que fez a diferença nesse texto, nessa história, não foi o bom projeto, não foi o crescimento em que a academia estava recebendo naquele momento. O que fez a diferença não foi a força, e nem muito menos o instrumento usado para aquele lugar. O que fez a diferença foi a presença de Deus naquele lugar. O que você precisa entender hoje é que as coisas vão continuar não acontecendo na tua vida enquanto você somente ficar debaixo de uma promessa. Enquanto você somente não entender que você precisa ter
a presença de Deus na tua vida, na pessoa do Espírito Santo, através da confissão, do convite à pessoa do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: meu Senhor, eu abro a minha vida, não para o Senhor andar comigo, mas para o Senhor andar em mim, para que eu e o Senhor sejamos uma só pessoa, sejamos um só no Pai, para que eu e o Senhor possamos manifestar o louvor da tua glória. E às vezes recebemos um monte de oportunidades para fazer isso, mas a nossa vaidade, diácono João, não permite que nós nos coloquemos na posição do entendimento, tendo a percepção de que nós precisamos ter a presença de Deus conosco. Projetos são frustrados, coisas se perdem no caminho, porque não tem presença de Deus. De repente você até aqui perdeu muitas coisas na sua vida, só que hoje, trazido pela pessoa do Espírito Santo, veio a um lugar ter um encontro com a presença. Presença é essa que quando você passou por aquela porta, te abraçou. Presença é essa que quando você passou pelaquela porta, todos os males que te acompanhavam tiveram que bater em retirada e ficar lá fora. Presença é essa que está dizendo para você nessa noite: o machado caiu, o lugar é turvo, mas eu vou trazer a superfície, eu vou fazer o ferro boiar como se fosse uma folha seca, eu vou fazer o ferro flutuar. A física jamais encontrará resposta, a ciência jamais conseguirá contextualizar o fato, porque eu sou o Senhor e não mudo. A palavra introdutória foi falado acerca de fé, pastor. 1 João, capítulo de número 5. Pastor Jardel, na saudação, traz Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Tem muita gente que passa por esse texto e não consegue entender o que é o contexto do texto. Quando a carta aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento, a carta está dizendo assim: a fé é o pilar, a fé é a base, a fé é a sustentação, a fé é a coluna que vai te sustentar quando tudo disser que não. A fé, somente a fé, vai te manter equilibrado quando no processo do avanço, quando no processo da construção, o machado soltar do cabo e cair e se perder, e tudo parecer que não vai mais acontecer aquilo que havia sido sonhado. A fé vai fazer com que haja sustentação, equilíbrio, sabedoria para
entender que, ainda que pareça ser um cenário desfavorável, a presença que está ao seu lado vai trazer à tona aquilo que não existe. Fé, presença, convite. A banda soube de cantarás. Eu vim para esse lugar hoje com uma certeza tão grande de cura. Eu vim para essa reunião com uma certeza tão grande de resgate, de recuperação. Porque a igreja do Senhor, infelizmente, nos últimos dias, tem se movimentado no sentido do sistema. Quando eu falo da igreja do Senhor, eu falo de homens e mulheres que são templos do Espírito Santo e que se juntam e formam a eclésia e formam a igreja, mas ainda não perceberam o poder e a autoridade que a presença, que somente a presença pode trazer para a vida de um homem e de uma mulher. A igreja que fica temerosa por causa de um vírus, a igreja que decide se privar de um abraço com medo de enfrentar aquela que já foi derrotada lá na cruz do Calvário, chamada morte. A igreja que se posiciona de acordo com o regime político, de acordo com o decreto judiciário, a igreja que não percebe a presença que tem ao seu lado, a igreja que não consegue entender o propósito da sua chamada, a igreja que tem retrocedido, a igreja que, contrariamente à palavra de Deus, tem cedido para o inimigo avançar, precisa ser curada. Pastor, o senhor está falando do Covid. O senhor está doido, pastor. Pessoas têm morrido, eu sei. Eu toda semana faço no mínimo 2 sepultamentos. Só que nos tempos de Jesus, pastor, existia um mal pior do que a Covid-19. Esse mal chamava-se lepra. A coisa era tão séria que eram criados circunvizinhanças, arraiais, para que se colocassem os leprosos. Esses dias, pesquisando um pouco da história do Rio de Janeiro, descobri que o bairro de Queimados já foi um leprosário, aonde pessoas eram colocadas e esquecidas. Pessoas que enfrentavam o problema da lepra, mas que também enfrentavam o problema da rejeição, que também enfrentavam o problema da escassez, que também enfrentavam os problemas emocionais, eram abandonadas. E nos dias de hoje, no século 21, um vírus tem feito com que a igreja, a nação santa, a propriedade peculiar do Senhor, recue por medo da morte. Pastores que não abraçam, pastores que não visitam pessoas enfermas, membros
irmãos, ovelhas, que se esqueceram, ou pior, de repente que nunca conheceram o poder da presença, estão fazendo com que a igreja do Senhor seja notoriamente conhecida como a igreja que está sendo intimidada. Mas a palavra do meu Deus, ela vai afirmar que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E quando eu falo desse texto, muita gente às vezes não entende o que esse texto de fato diz. Quando o texto diz que as portas do inferno não vão prevalecer, ela não está dizendo que as portas do inferno vão invadir a igreja. Não! O texto está dizendo que o inferno não oferecerá resistência, porque a igreja do Senhor vai adentrar com mão forte naquele lugar e vai saquear e que vai tomar todos aqueles que estão de posse do inimigo. O que tem acontecido na vida de muitos homens e mulheres é que a falta do conhecimento da presença tem levado pessoas ao estado depressivo, que faz pensar no suicídio, que faz se sentir um frustrado, que faz se sentir um falido. E o Senhor está te dizendo assim nessa noite: eu te trouxe nesse lugar para que você se torne também o templo do Espírito Santo, a igreja santa do Senhor, e que em mim você receba poder e autoridade para enfrentar todas as adversidades que têm chegado sobre a tua casa, e ainda que o machado que está cortando para o crescimento caia na profundidade do Rio Jordão, eu vou fazer o machado boiar. A banda Cobinacha, aleluias. Eu tenho experimentado dessa fé audaciosa, fé que faz o enfermo, ao invés de procurar o médico, me procurar primeiro. Eu tenho poder de cura? O meu Senhor tem. A presença que eu busco todos os dias pela manhã, a presença que eu busco todos os dias na tarde, a presença que eu busco todos os dias na noite, a presença que eu, dialogando com ela, fico dizendo igual Davi dizia: não afaste de mim o teu espírito, tenha misericórdia de mim. Eu sei que sou falho e pecador, eu sei que sou um homem de linguajar pesado, mas tenha misericórdia de mim e não afaste de mim o teu espírito. Porque existe um louvor que vai dizer que quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu fico dizendo assim: Deus, eu já pisei em muitos lugares, a vida já me levou por vários caminhos, a vida já me fez passar por muitas coisas, mas eu nunca tinha experimentado andar na tua presença. Ao Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, ao Senhor que muda a história de um homem pecador, que resgata um homem do montoro. Eu nunca havia sentido, Senhor, a experiência que o dinheiro não pode comprar, Senhor, que a roupa nova não oferece, que o carro zero não oferece, a tua presença que me traz a paz, que excede todo entendimento. E você não pode voltar para casa sem essa presença, porque pessoas também vão te procurar. Pessoas vão trazer os seus enfermos. Pessoas vão chegar enfermas. A tua casa, que é visto como um lugar de perdição,
Eles vão ter que testemunhar o poder de Deus naquele lugar. A tua família, que a vizinhança não dá a menor credibilidade, eles vão bater na tua porta para pedir oração, porque eles enxergarão na tua vida a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer que nem como um dos discípulos fez: convidar o Senhor para vir contigo. Na banda Cubidança. Promessa, fé e presença. Existe uma promessa sobre cada vida aqui presente. Mas o que Deus me trouxe aqui para fazer hoje foi despertar uma fé racional, uma fé que te faz entender que não existe outro caminho que vai te levar a essa presença. Essa fé que quando o cenário estiver obscuro, essa fé quando os caluniadores se levantarem em perseguição, essa fé que quando os agressores começarem a te procurar para te agredir, vai te sustentar de pé. Porque essa fé vai servir de pilar para o aperfeiçoamento da presença na tua vida. Fica de pé. Fica de pé. Eu creio que o poder de Deus está sobre esse lugar. A manifestação do Espírito Santo está sobre esse lugar. A recuperação do Senhor está sobre esse lugar. E Deus está dizendo assim para pessoas aqui: não importa a profundidade em que o teu machado caiu, eu tenho poder para fazer ele flutuar. Não importa o que você pensa ter perdido, eu tenho poder para recuperar. E eu vou te falar algo muito mais forte. No texto, o machado flutua. Mas se Deus quisesse, nasceria um novo machado. De repente, o que você perdeu foi irrecuperável. Mas o Deus do haja tem poder para fazer. O Deus do haja tem poder para fazer acontecer tudo novo na tua vida. Mas você precisa se movimentar em fé nessa noite. Você precisa convidar o Todo-Poderoso para a tua vida. Mas em Cristo, na pessoa do Cristo ressurreto, você vai se movimentar e você vai acenar com a tua mão no teu lugar
e vai dizer assim: eu quero esse Deus na minha vida, esse Deus de cura, esse Deus de milagre, esse Deus de recuperação. E eu vou orar sobre a sua vida, e você vai sentir algo que você nunca sentiu. Cadê você? Tem um ali atrás. Cadê você que não quer voltar para casa sem a presença desse Espírito Santo? Sem sentir o gosto desse Jesus? Alguém, um obreiro, traz esse jovem aqui. Vem aqui, filho. Vem aqui. Cadê você que precisa hoje voltar para casa com teu milagre? Cadê você que já não suporta mais viver debaixo de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta humilhação, e tem tentado por diversas formas, com a força do seu braço, mas no final o machado sempre cai e se perde? Jesus está aqui hoje, queridos. Jesus está aqui hoje para te recuperar. Jesus está aqui hoje para te curar. Jesus está aqui hoje para fazer aquilo que os homens não podem fazer. Queridos, eu já andei por muitos cantos, já andei no espiritismo, e não estou aqui falando nada contra ninguém, mas eu estou aqui afirmando que só no Senhor eu encontrei a paz. Só no Senhor eu encontrei o que o salmista dizia, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista que dizia que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Só no Senhor Jesus eu encontrei a paz. De repente você está longe de Deus. Um dia aceitou Jesus, mas os caminhos da vida te levaram para longe. E hoje é noite da recuperação. E hoje é noite de cura nesse lugar. Faz um sinal com a tua mão. Deus vai te pegar aí. Deus vai te pegar aí. Pastor Jardel, vem orar. Aleluia. Vocês são parceiros, né? A palavra parceiro é porque quando tem, né, bastante intimidade, né? São amigos, né? Enquanto o pastor Jorge está pregando aqui, o Espírito Santo ele me levou lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, versículo de número 10, o 9 e o 10, que vai dizer assim: é melhor serem dois do que um, porque se for dois, um cair, o outro ajuda o que caiu a levantar. As pessoas não se firmam porque querem andar sozinhas. A gente está aqui ouvindo a palavra. Preste atenção aqui, o texto vai dizer o quê? Um teve a ideia de fazer a obra, foram juntos fazer a obra e levaram. Na hora que o machado caiu, um deixou o machado cair. Quem deixou o machado cair não viu aonde caiu, mas porque não estava sozinho, alguém viu. E porque tinha uma terceira pessoa, então a gente vê aqui, ó, que eu posso até deixar o meu machado cair, mas se eu não estiver sozinho, alguém vai ver onde ele caiu. E se a gente tiver a presença, como foi dito aqui, ela faz o milagre. Então o que a gente precisa é não estar sozinho. Talvez ele eu já vi aqui algumas vezes, né? Você, eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo aqui. Às vezes a gente vem e vai, porque quer andar sozinho.
E é desde o início, olha como é que Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele não é bom que o homem esteja só. O homem só, se ele cair, ele não tem como se levantar. Aqui fala de esposa, mas pode falar de amigo, pode falar de igreja, pode falar de pastor. Você precisa ter um amigo, você precisa ter alguém do seu lado, que na hora que você tropeçar, ele vai estar ali com a sua mão estendida, e é assim, é um ajudando o outro. Isaías diz isso, Isaías 45, se não me falha a memória, ele vai dizer, olha, e um ao outro se ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Então vocês dois vieram aqui hoje, aqui na frente, vocês estão juntos. Se um pegar na mão do outro e falar assim, pô cara, vamos caminhar. Tem dificuldade, bicho, não é fácil, né? Não é fácil. Para mim chegar aqui a ser pastor hoje, eu caí muitas vezes. Para esse camarada chegar aqui hoje, estar aqui do meu lado, aqui como pastor nessa igreja, quantos gabinetes nós tivemos? Mas ele decidiu não andar sozinho. Ele decidiu andar do meu lado. E às vezes, aí aqui, só para a gente fechar, saber escolher com quem vai andar. Porque aqui, na hora de ir, ele virou para o profeta: vem com a gente. Então a gente tem que escolher também, a partir daqui para frente, com quem eu vou andar. A gente pode ter vários amigos. A gente não vai deixar os amigos que a gente tinha, claro que não. Até porque esses amigos um dia serão resgatados por vocês. Porém, há um tempo para todas as coisas. Então há um tempo que a gente tem que se afastar. Escolher novos amigos, amigos que vão nos ajudar na nossa caminhada. Porque aí chega o tempo que Deus vai poder te levar nos velhos amigos, mas você já vai estar firme para poder também ajudar eles a permanecerem firmes. É assim que Deus trabalha. Então, se vocês dois estão vendo aqui hoje, aqui na frente, aqui, estão tomando essa decisão, vocês devem ter alguém que chama vocês, alguém que já é um cristão, alguém que já caminha, né? Ou então alguém aqui, não sei aqui quem aqui estava afastado, né? Você estava afastado também, né? Caminhavam juntos, né? Então agora vocês têm que voltar a caminhar junto. Amém? Mas chama agora, ó, a terceira pessoa. Que é isso que eu acho que vocês estão fazendo aqui agora. A terceira pessoa, como ele falou, é o profeta. Que aqui tem o pastor Cleito, que é o pastor. Vocês têm que colar com essas caras, meu irmão. Tem que colar com esses caras, Ivanildo. Tem que colar com essas pessoas, sabe? Porque eu não posso andar sozinho. Vocês estão retomando a caminhada de vocês. Então vocês precisam ter pessoas que vocês, no momento da fraqueza, vocês possam ligar. No momento que vier a adversidade, vocês, pô cara, eu estou precisando de oração. No momento em que você, sabe, pastor Cleito, me ajuda aí. Sabe? É o que diz a palavra, é o socorro bem presente na hora da angústia. A gente precisa de pessoas do nosso lado. Eu, no início da minha caminhada, eu tive um cara desse tamanhão. O nome dele era Jorjão. Lembra do Jorjão? Ele já passou para o Senhor. Aquele cara, quando eu cheguei na igreja, né, cheio de carrapicho esquisito, né, cheio de cismado, negócio de homem, abraçar homem, que papo é esse? Pô, aquele camarada chegou. Tu lembra dele? Cara, ele me deu um abraço, meu irmão. Me tacou um beijo no rosto. Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei... Aquele camarada me ajudou na minha caminhada. Um dia, uns 2 anos atrás, eu encontrei ele no monte. Aí ele estava com câncer na garganta. Passou para o Senhor. Mas eu, sabe, tive a oportunidade de agradecer a ele ali em cima daquele monte. Eu já pastor, falando para ele: obrigado, cara, porque você foi quem me sustentou no início da minha caminhada. Então, não ande sozinho. Sabe, vocês dois já podem ajudar um ao outro.
pelo pouco que vocês já sabem, pela caminhada que vocês já tiveram, estão voltando hoje para Jesus, mas vocês precisam de uma terceira pessoa, que é um pastor, um líder, um obreiro da casa do Senhor e da presença. Essa não pode faltar, porque pode faltar todo mundo, que vai ter hora que vai ligar para o pastor não vai poder socorrer, mas se a presença tiver, meu irmão, ela te socorre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, neste momento, o Senhor está entregando, Pai, nas tuas mãos, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor, que estão aqui voltando para a tua casa, voltando para a tua presença, voltando, Senhor, para os teus caminhos, Senhor, de onde eles não deveriam ter saído, Senhor, mas por algum motivo saíram, Pai. Talvez porque faltou ajuda, faltou alguém para estar segurando na mão deles, Senhor, ajudando eles na caminhada, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha levantar aqui, Senhor, em meio a esses obreiros dessa igreja, em meio ao corpo ministerial, alguém que vai estar andando do lado deles, Senhor, caminhando com eles, ajudando eles, Senhor, nesse novo processo, Deus, da vida deles, Senhor. Pai, que, como diz a tua palavra, Senhor, que nada, Senhor, e ninguém venha, Senhor, tirá-los mais da tua presença, Senhor, porque se eles estão aqui, Senhor, é porque eles querem viver o novo de Deus na vida deles, Senhor. Então, Senhor, como pastor desse ministério, Senhor, eu abençoo, Senhor, a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o nome deles, Pai, que já estão no livro da vida, Senhor, não venha a ser apagado, não permita que ninguém venha tirar, Senhor, porque o Senhor tem promessa, Pai, na vida desses homens, e que a tua presença, Senhor, seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Vamos ficar firmão? Amém? Em nome de Jesus. Pode apertar a mão que não tem problema com o Covid não. Amém? Em nome de Jesus.